Até 2015 eu era aquilo que se pode chamar de franco atirador. Eu era um cara que criticava tanto a direita quanto a esquerda. Eu criticava principalmente a extrema esquerda, eu criticava bastante o movimento feminista também, algumas poucas vezes o movimento LGBT. Criticava o feminismo pelas inconsistências, pelos exageros, pela falta de coerência às vezes. Enfim, foi um período até que eu criei muita intriga com feministas. Muitas feministas viraram minhas inimigas dessa época. Mas o que aconteceu? Foi no período de certa estabilidade do governo Dilma, né, até meados de 2014, mais ou menos. E eu era, assim, parece até mentira eu falar isso, mas eu era inocente. Eu não tinha noção da gravidade do problema. E assim, eu tinha a minha ideologia formada, mas eu sou uma pessoa muito crítica. Então eu exercia, de certa forma, esse papel de franco atirador, sabe? E assim, a partir de 2015, depois da eleição de Dilma, que começou essa escalada do fascismo no Brasil, o surgimento da figura do Bolsonaro, dessa caricatura do Bolsonaro e o crescimento assim assustador do Bolsonaro nas pesquisas eleitorais, que essas pesquisas já eram, o pessoal já fazia desde 2015, 2016 mais ou menos. A 2016 veio o impeachment também, em que se exacerbou esse racha no país entre direita e esquerda, que já, o país já estava rachado, né? Mas o processo de impeachment assim consolidou ainda mais, cristalizou ainda mais esse racha do país. Mas assim, principalmente a escalada do fascismo protagonizada pela figura do Bolsonaro, do pensamento fascista, né, da ideologia fascista, isso me fez repensar bastante assim em relação aos meus posicionamentos. Foi um momento em que eu tive que escolher de que lado eu estava. Não dava mais para ser franco atirador. Não dava mais, sabe? Um candidato assumidamente homofóbico, é, entusiasta da ditadura e da tortura, estava ganhando a simpatia de uma quantidade gigantesca dos brasileiros. E quando eu disse que eu era inocente, é porque eu não sabia que o brasileiro médio era tão conservador. Eu não sabia que o brasileiro médio era tão homofóbico. Eu fiquei assustado com aquele processo. No início eu falava que nada, esse cara não vai dar nem 5% dos votos. Isso aí é uma piada. Ele realmente é uma piada, mas eu falava que não ia ter esse engajamento todo. E ele acabou sendo eleito presidente do Brasil, né? Então, a partir de 2015, mais ou menos, eu comecei a ter uma outra postura, porque eu vi que política, em certos momentos, você precisa assumir o lado em que você está. Política é estratégia. Por mais que até hoje eu enxergue muitos problemas, muitas inconsistências no movimento feminista, por exemplo, por mais que eu acredite que o movimento precisa fazer uma autocrítica, mas a partir daquele momento eu tive que definir, dizer, olha, eu estou do lado de quem? Eu estou do lado das mulheres. Eu estou do lado do movimento LGBT. Eu estou do lado do movimento negro. Eu preciso estar do lado das minorias nesse momento que o país vive. Todas as inconsistências do movimento feminista que eu criticava ficaram extremamente pequenas perante o avanço do pensamento conservador no Brasil. Não foi nem avanço do pensamento conservador, foi perante o aparecimento, a saída do armário, vamos dizer assim, do pensamento conservador no Brasil. Eu comecei a perceber que aquilo que eu acreditava que já estava num estágio muito avançado de evolução, que era o respeito à comunidade LGBT e a igualdade de gênero, eu achava que já estava num estágio muito avançado. Eu vi que a gente estava ainda muito atrás, mas muito atrás de vários outros países, principalmente países da Europa, né? Assim como eu decidi assumir o meu lado naquela época, e fui muito feliz, graças a Deus, que eu decidi assumir esse lado, assumir o lado progressista. Você que votou em Bolsonaro, você também assumiu o seu lado. Não se engane. Não adianta vir com esse papo de eu votei por um político diferente, votei pelo Brasil. Não. Você votou por uma ideologia. Bolsonaro representa uma ideologia. A ideologia ultraconservadora. Consciente ou inconscientemente, você endossou isso e você está do outro lado.
ao dar esse voto e principalmente ao fazer campanha. E evidentemente, como você assumiu um lado, você vai ser cobrado por isso. Então, se você votou em Bolsonaro, você vai ser cobrado por todas as consequências desse governo. Sim, claro, isso é natural, isso é um processo democrático. Quando eu falo cobrar, não é chegar e bater na pessoa, é debater, é verbalizar e dizer, olha o que você fez, olha o que você ajudou a fazer, evolua, aprenda. Então você vai ser cobrado por dar esse voto em Bolsonaro e eleger esse cara, sabe? Mas enfim, o Bolsonaro acabou ganhando essa eleição, já era previsto, mas assim, pelo menos a gente tem que tirar alguma coisa positiva disso, né? Como não foi uma votação expressiva, ele fez 55% dos votos, o Haddad fez 45%, arredondando aí, né? O país continua rachado, e de certa forma isso é bom porque não dá tanta moral assim a Bolsonaro para que ele realize aquilo que o lado progressista mais teme, né? Que é se aproximar de um governo autoritário, se aproximar da ditadura, né? O que é se aproximar da ditadura? É claro que ninguém acredita que em pleno 2018 aqui no Brasil vai ter exército na rua, ele vai acabar o Congresso, acabar o Senado. Claro que a gente não acredita nisso. Mas o que a gente teme é o enfraquecimento das instituições, sobretudo o IBAMA, é a que está sendo ameaçada. E os ambientalistas, os biólogos estão assim desesperados. Assim, é foda ver, se você conversa com uma pessoa dessa área, um engenheiro ambiental, o pessoal está desesperado, muito desesperado. O temor do que pode ser o governo Bolsonaro para o meio ambiente. Então, como ele não entra com tanta moral assim, a expectativa é que ele comece a voltar atrás, comece a suavizar o seu discurso, suavizar as suas decisões. Se ele ganhasse de maneira muito expressiva, com 70%, 75% dos votos, aí ia ser muito preocupante, sabe? E é inevitável também, assim, ressaltar o papel do Nordeste nesse aspecto, porque se não fosse o Nordeste, meu amigo, Bolsonaro ia ganhar com no mínimo 65% dos votos. Então, o Nordeste teve um grande papel de reduzir essa margem para mostrar que tem muita gente que está contra ele. 45% dos eleitores brasileiros estão contra ele. Então, esse é o momento da gente resistir, sabe? Qualificar cada vez mais nossa resistência, ler cada vez mais, gente. Se politizar cada vez mais, se possível, inclusive, se vincular a um partido político, se filiar a um partido político. Eu estou pensando em fazer isso, porque está em jogo a democracia no país, está em jogo a estabilidade e a autonomia das instituições. Espero muito que Bolsonaro volte atrás em relação a diversas declarações que ele já deu, declarações de pessoas que possivelmente, inclusive, vão ser pessoas que possivelmente vão fazer parte do ministério de Bolsonaro, que já deu declaração como, por exemplo, na minha época não tinha IBAMA para encher o saco, é um general aí que possivelmente ele vai colocar como ministro. A situação é realmente preocupante e o que dá certo alívio é que a bancada progressista, bancada mais para a esquerda no Congresso, não reduziu o seu número de cadeiras de 2014 para 2018. O PT encolheu um pouco, mas em compensação o PSOL aumentou, o PDT aumentou. Então teve 2014 103 cadeiras no total, juntando PT, PDT, PCdoB e PSOL. Nessa eleição foi 104 cadeiras, né? Aumentou até em uma, se você juntar aí com Rede. O Rede teve um deputado federal eleito. Então, assim, manteve a bancada mais progressista, mais à esquerda. E se eu colocar aí o PSB, eu não sei que lado é que o PSB vai assumir. Ele apoiou o PT nos estados aí na eleição, mas o PSB elegeu 32 deputados. Vai engordar ainda mais essa bancada. Então vai ter resistência a Bolsonaro, né? Ele vai ter que negociar, ele vai ter que conversar. Para aprovar uma PEC, ele precisa de, salvo engano, 308 deputados, salvo engano, para aprovar uma PEC. Vai ter dificuldade, vai ter que negociar. E a gente tem que entrar na resistência, não tem jeito. É inevitável também falar do desastre que foi a estratégia do PT nessa eleição, sabe? Eu segurei esse comentário até hoje por uma questão estratégica para não dar munição para Bolsonaro, mas foi um desastre total. Os caras, primeiro, só colocar oficialmente Haddad como um candidato nos 45 do segundo tempo. Perderam até um tempo no período de propaganda de TV. Insistiram na candidatura do Lula, eu não sei para quê. Todo mundo sabia que Lula não ia ser candidato. Perdeu um tempo precioso de trabalhar a imagem do Haddad, que é uma figura boa. Sabe? Eu acho que
é a melhor figura que tem no PT hoje, na cúpula do PT, pelo menos os principais ali, é Haddad. Haddad é melhor do que Lula, gente. Haddad é muito melhor do que Lula. Haddad é um acadêmico, fala muito bem, defendeu muito bem o PT nas sabatinas, e olha que é complicado nesse momento defender o PT. Só achei que ele errou em relação às autocríticas, não fez autocrítica, mas aí eu sei que também é uma questão de diretriz partidária, ele não tem autonomia total sobre o que vai falar nos debates e nas sabatinas, e sem contar, assim, no principal, a grande merda do PT, que foi trabalhar nos bastidores para minar a candidatura do Ciro. O que aconteceu foi o seguinte, o PSB estava quase fechado com o Ciro, isso no primeiro turno. E o PT não quer perder o protagonismo da esquerda. O que é que o PT fez? Né? Amando lá de Lula, né? Lula que com certeza coordenou tudo. O PSB é um partido que tem capacidade de eleger muitos deputados, inclusive elegeu agora 32 deputados. Vamos tirar o PSB de Ciro. O pior foi o seguinte, que o PT não tirou o PSB de Ciro e trouxe para si, não. Tirou o PSB de Ciro e neutralizou. Ou seja, o PT enfraqueceu a esquerda. Enfraqueceu a esquerda com a finalidade de minar a candidatura do Ciro. Resultado, a gente viu aí no segundo turno. O Ciro, magoado com o PT, foi para a Europa e não fez campanha, não subiu palanque nem nada. E os petistas malucos ainda falando que tem alguns petistas que são malucos, né? Falando que com ódio de Ciro, porque Ciro foi para a Europa. Meu amigo, o cara não tem sangue de barata. A política no mundo real, no mundo concreto, não é assim que as coisas funcionam, sabe? Você mexe os pauzinhos para minar a candidatura do cara, você dá uma punhalada nas costas do cara, nos bastidores, espera que ele suba no seu palanque depois. As coisas não funcionam assim. Deveriam ter a perfeita noção de que com Ciro ia ser diferente, que o temperamento de Ciro não permite esse tipo de coisa. O cara não tem sangue de barata. E o que aconteceu foi praticamente a neutralidade de Ciro no segundo turno. Eu não acho que se Ciro assumisse, subisse num palanque de Haddad ia virar o jogo, não acho que ia virar, mas ia garantir alguns votos ali. Talvez a vitória de Bolsonaro fosse mais apertada. A estratégia do PT foi horrorosa, foi de uma burrice gigantesca que os caras fizeram. Acredito, inclusive, que nós precisamos de uma nova liderança de esquerda. A imagem do PT está muito manchada, o partido está muito desgastado. Se você pega o número de deputados federais eleitos pelo PT 2010, 2014, 2018, vem só caindo, sabe? E o PT hoje é sustentado pela figura do Lula, essa é a verdade. É Lula que sustenta a figura do PT. Só que Lula um dia vai morrer, vai sobrar o quê? O que vai sobrar desse partido? Ou vai fazer que nem Maduro, que ficou recorrendo ao fantasma de Chaves. Maduro assumiu com a morte de Chaves, todo dia, toda semana ele via o fantasma de Chaves. Ah, Chaves apareceu hoje na minha casa e me disse para falar para vocês aqui uma coisa ridícula o que Maduro fez. Explorando o fantasma, o suposto fantasma de Chaves. Vocês vão fazer a mesma coisa com o Lula também? Quando o Lula morrer? Vai ficar dizendo... Imagina a situação, Gleisi Hoffmann dizendo que viu o fantasma de Lula que mandou recado pro povo. Nossa senhora, enfim, o Brasil precisa de uma nova liderança de esquerda. Essa nova liderança, acredito que é o Ciro Gomes para 2022. Eu espero que os petistas compreendam isso. Isso é tudo. Valeu. Inscreva-se aqui no canal, clique no sino para receber as notificações.